De volta e aqui, caminhando com o Papa Francisco, damos continuidade à série Gaudete et Exultate. Significa alegrai-vos e exultai, tirado do 5º capítulo de Marcos. Hoje, coincidência, né? O mesmo capítulo, número 5º, nós vamos trabalhar com o tema final deste documento: luta, vigilância e discernimento é o nome do 5º capítulo. No número 158, o Papa nos lembra que a vida cristã é uma luta permanente, requer-se força e coragem para resistir às tentações do demônio e anunciar o Evangelho. Esta luta é magnífica, porque nos permite cantar vitória todas as vezes que o Senhor triunfa em nossa vida. E aí o Papa coloca os 2 pontos pertinentes: a luta e a vigilância. No número 159 ele afirma: não se trata apenas de uma luta contra o mundo e a mentalidade mundana que nos engana, atordoa e torna medíocres sem empenhamento e sem alegria. Nem se reduz a uma luta contra a própria fragilidade e as próprias inclinações. Cada um tem a sua, para a preguiça, a luxúria, a inveja, os ciúmes, etc. Mas é também uma luta constante contra o demônio, que é o príncipe do mal. O próprio Jesus celebra as nossas vitórias. Então, é importante que nós saibamos disso. Existe o mal, ao seu agente, mas nós temos Jesus, o vitorioso, o que nos salva e liberta, e sempre nós podemos contar com ele. No número 161, ele falando exatamente sobre o mal, ele diz: então, não pensemos que seja um mito, uma representação, um símbolo, uma figura ou uma ideia. Este engano leva-nos a diminuir a vigilância, a descuidar-nos e a ficar mais expostos. O demônio não precisa de nos possuir. Envenena-nos com o ódio, a tristeza, a inveja, os vícios. E assim, enquanto abrandamos a vigilância, ele aproveita para destruir a nossa vida, as nossas famílias e as nossas comunidades, porque anda em derredor como um leão que ruge, procurando a quem devorar. É interessante o Papa colocando isto, porque muitas vezes as pessoas, todos nós, né, nos impressionamos com aqueles filmes que mostravam o demônio possuindo pessoas, com cenas terríveis, com cenas assustadoras, espetaculares. Mas nem sempre é assim. O importante é que nós devemos melhorar a percepção. O mal pode se apresentar diante de nós com envenenamentos. Está aqui de novo para ressaltar. Envenena-nos com o ódio, a tristeza, a inveja, os vícios. No número 163, o Papa lembra, e aí marcado aí em grifo, o triunfo cristão é sempre uma cruz, mas cruz que é, simultaneamente, estandarte de vitória, que se impunha com ternura batalhadora contra as investidas do mal. Então, a cruz tem esse aspecto, parece ser sofrimento, parece ser apenas as dificuldades que a gente tem na vida, mas, ao mesmo tempo, ela é essa bandeira, esse estandarte de vitória. Logo em seguida, no 2º item desse capítulo, o Papa nos chama a atenção para o discernimento. E diz assim no número 166: como é possível saber se algo vem do Espírito Santo
ou se deriva do espírito do mundo e do espírito maligno. A única forma é o discernimento. Este não requer apenas uma boa capacidade de raciocinar o sentido comum. É também um dom que é preciso pedir. Se o pedirmos com confiança ao Espírito Santo e, ao mesmo tempo, nos esforçarmos por cultivá-lo com a oração, a reflexão, a leitura e o bom conselho, poderemos certamente crescer nesta capacidade espiritual. Ele coloca, então, mais adiante, como uma necessidade imperiosa. Hoje em dia, tornou-se particularmente necessária a capacidade de discernimento, porque a vida atual oferece enormes possibilidades de ação e distração, sendo-nos apresentadas pelo mundo como se fossem todas válidas e boas. Então, o discernimento é o instrumento, é a capacidade. Vamos dizer assim, é como que uma técnica que nós aprendemos e desenvolvemos para melhorar a percepção e aprendermos o que realmente é bom e importante para nós. No número 170, o Papa diz: somos livres com a liberdade de Jesus, mas ele chama-nos a examinar o que há dentro de nós: desejos, angústias, temores, expectativas. E o que acontece fora de nós, os sinais dos tempos, para reconhecer os caminhos da liberdade plena. Examinai tudo e guardai o que for bom, cita o escrito da primeira carta aos Tessalonicenses. No número 171, acentua o Sumo Pontífice. Embora o Senhor nos fale de muitos e variados modos durante o nosso trabalho, através dos outros e a todo momento, não é possível prescindir do silêncio da oração prolongada. Para perceber melhor aquela linguagem, para interpretar o significado real das inspirações que julgamos ter recebido, para acalmar ansiedades e recompor o conjunto da própria vida à luz de Deus. Assim, podemos permitir o nascimento daquela nova síntese que brota da vida iluminada pelo Espírito. Veja bem, o Papa fala que nós não devemos prescindir do silêncio prolongado na oração. Aquele momento que nós nos colocamos a escutar, a querer ouvir a palavra de Deus. É difícil, mas com exercícios espirituais, com momentos oracionais dedicados e guiados para isso, teremos a capacidade de fazer constantemente. Número 72, no seu final, é dito: pode acontecer que Deus nos esteja a oferecer algo mais e na nossa cômoda distração não o reconheçamos. O grande perigo é esse, não reconhecer a voz de Deus. No número 175, quando perscrutamos na presença de Deus os caminhos da vida, não há espaços que fiquem excluídos. Em todos os aspectos da existência, podemos continuar a crescer e dar algo mais a Deus, mesmo naqueles em que experimentamos as dificuldades mais fortes. Mas é necessário pedir ao Espírito Santo que nos liberte e expulse aquele medo que nos leva a negar-lhe a entrada em alguns aspectos da nossa vida. Aquele que pede tudo, também dá tudo. E não quer entrar em nós para mutilar ou enfraquecer, mas para levar à perfeição. E isto nos mostra que o discernimento não é uma autoanálise presuntuosa, uma introspecção egoísta, mas uma verdadeira saída de nós mesmos para o mistério de Deus, que nos ajuda a viver a missão
para a qual nos chamou a bem dos irmãos. Muito bela essa definição que o Papa dá de Deus. Aquele que pede tudo, também dá tudo. É preciso desejar, é preciso querer ouvir a voz de Deus, ajustar a percepção para o correto agir. Quando a gente quer, Deus, aquele que dá tudo, certamente nos ajudará. No número 176, encerrando o documento, como tem sido um costume, principalmente ali depois do Concílio Vaticano II e do próprio, em alguns documentos, se não todos, não tenho certeza, pelo menos os pastorais, sempre é colocado a figura de Maria. Então, ele assim encerra no 176. Desejo coroar estas reflexões com a figura de Maria, porque ela viveu como ninguém as bem-aventuranças de Jesus. É aquela que estremecia de júbilo na presença de Deus, aquela que conservava tudo no seu coração e se deixou atravessar pela espada. É a mais abençoada dos santos entre os santos, aquela que nos mostra o caminho da santidade e nos acompanha. E, quando caímos, não aceita deixar-nos por terra e, às vezes, leva-nos nos seus braços sem nos julgar. Conversar com ela, consola-nos, liberta-nos, santifica-nos. A mãe não necessita de muitas palavras, não precisa que nos esforcemos demasiado para lhe explicar o que se passa conosco. É suficiente sussurrar uma vez e outra. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim o Papa encerra seu documento, aí assinado em 19 de março, solenidade de São José, do ano de 2018. É um documento interessante que já tem algum tempo, né? Então é interessante que cada um de nós, conhecendo assim um pouco mais e despertado, busquemos ler. É um documento aqui editado, por exemplo, pela Paulinas, tem várias edições diferentes, não muito longo, algo que se lê em cerca de 100 páginas desse tamanho, né? Metade de um livro comum. Fácil de ler. Eu recomendo e espero que quem deseje, quem quiser também pegar na versão eletrônica, em modo PDF, é só ir à nossa página da Paróquia Cristo Rei, que está também aqui colocada no link, que pode fazer um download, porque é um documento aberto do Vaticano que eles permitem. Então, na versão PDF, gratuitamente, imediatamente você pode ter no seu computador ou celular. Então, aqui encerramos mais esse documento e vamos, em breve, no início da quaresma, começar com um novo. Estamos, assim, percorrendo todos os documentos pastorais, digamos assim, né? Porque sempre tem alguns documentos que são mais específicos, mas esse de cunho pastoral do pontificado do Papa Francisco, desde que quando começamos com o Evangelho Gaudium, nós estamos aqui expondo e estimulando a leitura, o conhecimento, a orientação do Papa Francisco. Por isso, vamos continuar caminhando com o Papa Francisco.